O Metrópolis Entrevista de hoje conversa com Maurício Dias, Tatiana Vilela e Bianca Corona, responsáveis pela produção e direção da série documental João de Deus, Cura e Crime, lançada originalmente pela Netflix. Sejam bem-vindos e obrigada pela presença. Eu notei que a classificação indicativa da série é 16 anos. No entanto, João de Deus, Cura e Crime aborda temas muito pesados, muito intensos, que é a mutilação, violência sexual, o estupro em si, e os relatos das vítimas são muito pesados. Essa série, ela foi considerada os gatilhos emocionais que pode causar para pessoas que já foram vítimas de estupro, de abuso sexual, de assédio sexual, etc. Na verdade, a série, né, o projeto todo, ele foi criado para dar um apoio para essas pessoas, né? A gente tem uma história muito bonita das sobreviventes, né, e como foi o processo delas, e como elas conseguiram se libertar desse trauma a ponto de fazer uma denúncia. Então, se você até olhar nas mídias sociais, tem muita gente falando, nossa, isso me deu força para contar minha história, isso me deu força para eu fazer a minha denúncia. Eu acho que o papel da série, mais do que qualquer coisa, é realmente do empoderamento das sobreviventes, né? E esse sempre foi um cuidado muito grande, até por isso, logo no início de todos os episódios, você tem o aviso de gatilho, né? No final do episódio, você tem também uma indicação de um site em que você pode entrar para conversar, né? Então, isso sempre foi uma preocupação, tanto em termos de exibição quanto de conteúdo, né? Da gente até omitir as partes que seriam os detalhes mais intensos, acho, mais descritivos dos episódios, né? Acho que complementando só, acho que de fato a gente sabia que a gente estava lidando com um tema muito delicado desde o começo, e essa era a nossa principal preocupação desde sempre, né? De que forma a gente vai abordar isso, de que forma a gente vai lidar com isso, e a gente não tem controle. Claro que a gente não tem controle de quem vê, o que vai assistir, como isso vai repercutir dentro de cada um, porque, sinceramente, para a gente, não tendo sofrido nenhum tipo de abuso dessa forma, já atingiu emocionalmente de forma bastante intensa, todos nós que fizemos a série. Então, acho que isso sempre foi uma coisa muito conversada. E acho que a gente junto, né, Mal, de fato, tentou ali na montagem entender o grau que isso poderia alcançar, mas com essa intenção, porque essas mulheres falavam para a gente o quanto que falar e o quanto que se ouvir, de uma certa forma, era um trabalho de, não é recuperação a palavra, mas de passar por isso, de transformar a dor em transformação, em outra coisa, né? Numa possibilidade aí de uma sororidade, de uma união. Então, acho que sempre foi essa a intenção. A série aborda mais um tema muito polêmico, que é a questão da fé. João de Deus era visto literalmente como um deus no centro do Inácio de Loyola. A ideia da série também era abordar essa questão entre o que é um homem e o que é a santidade. Com certeza, a gente teve uma preocupação muito grande de respeitar, né, todas as religiões, respeitar o que as pessoas acreditam, né. O filme, você pode perceber que a gente não julga, e eu nunca julgaria nem a Tati, o que nós cremos, o que nós acreditamos, né. Esse filme, ele é quase uma biografia, né, a história do que aconteceu ali, né. Eu acho que existem vários lugares no mundo, e no Brasil, principalmente, onde tem grupos muito sérios e que fazem um trabalho muito interessante, e o nosso interesse no filme foi mostrar mais o que aconteceu ali, né? O que aconteceu nesses últimos 40 anos, como que essa história, esse personagem, que é o João, ele conseguiu chegar a esse nível de fama, né? Ele é um cara que saiu do nada e teve fama internacional. Então, nosso intuito nunca foi e nunca será de julgar o que as pessoas acreditam ou a fé delas, assim, contar essa história que aconteceu, né, do início até os dias de hoje. Acho que tem, você fala de uma coisa assim, né, de o filme junta
a fé e o homem, eu acho que é mais, não é ou o homem que fez aquelas coisas ou a fé, são as duas coisas mesmo, né? Eu acho que por isso que o Maurício fala isso, a gente não é uma coisa ou outra, é uma coisa e também outra, foi uma coisa e também outra, eram milhares de pessoas que acreditavam, que dedicavam as suas vidas a ficar indo lá por anos, o que causou para cada um, né, cabe a gente mostrar, e não justamente entender se aquilo de fato curava ou não. Obviamente, algumas coisas não tem como questionar, né, são verdades ali, os relatos justamente são verdadeiros, mas eu acho que nesse lugar da fé a intenção não era essa. Então eu falaria que são as duas coisas, né? É o homem e a fé, não o homem ou a fé. A Netflix vem investindo em grandes documentários sobre crimes conhecidos no Brasil. Recentemente lançou, além de João de Deus, o documentário sobre a Elise Matsunaga. Ambos os documentários impressionam com a quantidade de fontes, de documentos, sem deixar dúvidas, sem deixar espaço para aquela história que aconteceu, que é um fato. Quanto tempo foi necessário para finalizar essa série do João de Deus, contando com todas essas fontes que vocês procuraram em todo o Brasil, espalhado por aí, todos esses documentos, todas essas coisas que são importantes para fechar a história de forma concreta, como foi feito na série? Eu acho que do primeiro dia que a gente começou, foram até o dia da entrega, o dia que esse projeto nasceu, né? Até o dia da entrega foram 3 anos, né? E aí foram 2 anos de trabalho de produção, né? Produção, edição, finalização. Então, sim, foi um trabalho que ele foi se transformando à medida que a gente foi chegando nos lugares, né? À medida que a gente foi conseguindo o material, cada material que chegava era um universo novo que se abria, né? Então, a gente teve que ter esse cuidado e essa sensibilidade de entender esses tempos também, né? E eu acho que esse tipo de documentário, né, investigativo, o mais importante para nós, né, da Grifa, da produtora, era tentar mostrar as coisas e não ficar só falando o que acontecia, né? Então, a gente teve uma equipe maravilhosa da produtora de pesquisa e várias pessoas, a gente tinha mais de 5.000 horas de material de arquivo, de várias fontes, para a gente conseguir analisar esse material e ver o que vinha e o que não vinha, e tentar ver as fontes e o que era realmente, que existia algum embasamento, e o que aparentemente não tinha tanto embasamento, a gente preferiu não colocar no filme. A gente tem uma preocupação muito grande, né, das histórias que a gente conta no filme, a gente tinha que ter alguns pontos de verificação para que a gente não criasse uma fake news ou colocasse alguma coisa que, para nós, né, não tivesse comprovação suficiente. E a gente teve, nessa questão da pesquisa, eu acho que é super legal a gente falar, que com essa quantidade enorme de material de arquivo que a gente conseguiu licenciar, a gente teve uma equipe de 10 pessoas durante 3 meses, 8 horas por dia, 6 dias por semana, assistindo esse material. Essas pessoas foram brifadas constantemente pelos diretores, pelas montadoras, pelas roteiristas, por toda a equipe criativa, né, do projeto, em busca daquilo que a gente gostaria que enriquecesse esse discurso, de personagens que a gente já tinha, de pessoas que a gente já tinha conversado, entrevistado. Então, eles tinham, sei lá, um carômetro com as fotos das pessoas antigamente e hoje em dia. Então, essas pessoas são pessoas que estão já no nosso filme, a gente gostaria de ter imagens delas naquela época. Então, foi um trabalho de muita dedicação dessa equipe para encontrar as imagens certas para chegar na ilha, sabe? Acho que, Bi, eu e você sorrimos, né, quando ela perguntou sobre o tempo de projeto, porque eu acho que um projeto dessa complexidade, se não fosse esse tempo tão longo, ele não teria essa profundidade. Acho que a gente precisou desse tempo, inclusive para estabelecer uma relação pessoal de confiança para com as pessoas, porque o início do projeto a gente obviamente teve muita dificuldade
tanto de ouvir essas mulheres, de essas mulheres se sentirem, né, capazes de abrir, de contar suas histórias para a gente. Então, foi uma questão, como a Bianca falou, esse projeto se transformou, tinham mulheres que não queriam se mostrar, que passaram a confiar na gente para se mostrar, para assumir sua personalidade. Teve o lado do João, que também tinham pessoas que não queriam falar sobre o assunto e que entenderam o que a gente estava fazendo com uma grande responsabilidade e toparam falar. Então, acho que o tempo foi realmente fundamental para que a gente tivesse essa possibilidade de ouvir, de escuta, com esse grau de profundidade que foi conseguido. Um detalhe que me chamou a atenção é que a série, apesar de ser uma série documental, dispensa a narração da produção. Ela conta apenas com o próprio depoimento dos personagens, né? Desde as vítimas até advogados, etc. Isso foi uma jogada da Netflix, da produção, para dar mais ênfase aos depoimentos, ou realmente dispensava essa narração por conta do teor, né, muito forte dos depoimentos de todas as fontes que foram ouvidas? Na realidade, foi uma estrutura narrativa pensada desde o início do documentário, né, ele seguindo outros grandes documentários. A nossa ideia é que as pessoas falassem por si só, a história aparecesse e a gente não colocasse juízo de valor pessoal no filme, né? Então, a gente não tem ninguém falando, eu acho que foi isso, ou eu acho que foi aquilo, pela voz do narrador. Na verdade, a gente tem várias pessoas contando o ponto de vista deles, daquela história, e a ideia é que você vá conseguindo entender e que você tenha seu próprio julgamento da história que foi exibida, né? Então, é uma estrutura narrativa clássica de documentários. Se você vê um que eu adoro, acho que a Tati também, que é o Wild Wild Country, que está na própria Netflix, que é um outro maravilhoso documentário. Esses documentários investigativos, a gente teve essa opção, né, de mais ficar nos fatos do que a gente falar a nossa opinião ou por algum locutor contando ou dando o juízo, algum juízo de valor sobre os acontecimentos. Você até citou a questão do juízo de valor, e a série não se isenta de mostrar os dois lados da história, que eram das pessoas que acreditavam no João de Deus, que continuam seguindo, né, a casa do Inácio de Loyola, mesmo depois da condenação dele, e as suas vítimas, que mostraram ali todo o caos que elas viveram por conta do abuso sofrido. Essa questão serviu para mostrar literalmente a cura e o crime de João de Deus, o lado do bem e o mal de João de Deus, sem fazer um juízo de valor, porque é uma linha muito tênue, é uma transgressão muito rápida do João de Deus para o João Teixeira. Com certeza, né? A nossa ideia é uma história que teve impacto muito forte para muita gente, né? Então, as sobreviventes, você vê como aquilo mudou a vida delas, mas a casa também tem milhares de pessoas que viviam na casa e que acreditam até hoje na entidade, né? Existe o João Teixeira, existe a entidade, né, que o João Teixeira incorpora e que as pessoas realmente acreditam naquilo. Então, acho que o nosso intuito foi realmente mostrar o que é isso, qual é o impacto disso para as pessoas que acreditam, né? A gente tem uma questão da fé. A fé é um ponto muito importante nesse documentário, né? O que é a fé? Até que ponto você acredita numa coisa, ou numa pessoa, numa religião, até que ponto a sua fé te leva a fazer coisas que você não faria, né? E até que ponto essa fé pode te ajudar também a salvar vidas, ou pelo menos pessoas acreditam nisso. Então, essa é a ideia do documentário. E a gente viu essa verdade lá, né, Maurício? Eram 5.000 pessoas indo para lá todos os finais de semana, então existe uma verdade naquele lugar também, né? Essa verdade de pessoas que acreditam, enfim, que entregam suas vidas para ele, que voltam durante anos. Então, acho que a nossa abordagem foi nessa tentativa de mostrar mesmo a verdade real que existe ali. E ela existe independente deste outro lugar que durante anos, claro, foi escondido, né? E foi de uma certa
forma ali, né, silenciado, e a partir do momento que ele, né, vem à tona e etc., era necessário falar disso tudo também. Então, eu acho que foi essa a intenção, né? Por isso que eu falo né, existem as duas coisas mesmo. Exatamente, são duas verdades que aconteciam ali, né? E eu acho que o fato da gente conseguir mostrar isso é muito legal, porque fomenta exatamente essa discussão, né? A discussão que vai fomentar as transformações, as mudanças, né? Então, para a gente era importante que houvesse essa discussão, né, que o público olhasse, tivesse vontade de conversar sobre essas coisas, né, que fomentasse mesmo questionamentos. Eu fiz questão de assistir essa série ao lado de um homem, porque a gente sabe que o tema é um tema que aborda as mulheres, que afeta de forma geral mais as mulheres. E essa pergunta é especificamente para vocês, mulheres. Como é que foi para vocês lidar com todo esse tema extremamente pesado de assédio, de estupro, de violência sexual contra a mulher, da mulher sendo silenciada, dela não ser escutada, de ninguém acreditar no que a mulher está falando por ele ser um homem de poder? Como é que foi para vocês trabalhar com isso e ter que lidar com todo esse processo durante esses 3 anos aí de produção de João de Deus, Cura e Crime? Muito difícil. Muito difícil. Eu e a Bianca, quando o filme estreou, a gente estava junto e para mim foi um certo alívio, assim, nossa, que bom que acabou, porque não é simples, não é simples mesmo. Eu acho que é difícil, inclusive na vida pessoal, a gente se confunde com as coisas, porque a gente olha as relações de uma outra maneira, assim como a gente sente a sutileza. Eu não sei se ficou claro na série, mas como é sutil e como algumas coisas ali, algumas mulheres foram enganadas e se percebiam de forma muito, muito sutil mesmo, né? Porque ele levava para esse lugar, enfim. Então você gera essa empatia, mas acho que a gente teve em todo momento essa coisa de as mulheres estarem juntas, de elas entenderem a importância do que a gente estava fazendo, de a gente conversar sobre isso, de a gente se apoiar num certo sentido e poder trocar sobre isso. Com as sobreviventes, principalmente, obviamente, a coisa é muito mais delicada e a gente tentou ter esse acolhimento, mas, assim, as pesquisadoras mulheres, roteiristas mulheres, nós diretoras, a Bianca, a produtora, todo mundo ficou impactado de uma forma, assim, muito sensível, a ponto de, né, terapia, aumentar terapias pessoais, enfim, de lidar com isso com a dimensão que é. Mas eu acho que tem esse resultado. Primeiro, o primeiro imediato, que me deixou muito feliz de ele estar de volta na prisão, e depois de a gente estar falando sobre esse assunto de uma forma a ter menos vergonha de mostrar a cara, ter menos vergonha de falar sobre isso, se sentir menos vitimizada, ter a coragem de falar. Eu sou super grata às sobreviventes que toparam se expor, porque é muito, muito difícil isso. Elas estão dando a cara agora para o mundo, falando de dores assim muito profundas. Então, isso é de um reconhecimento muito grande. Mas eu tenho sentido que isso tem feito bem. Então, para mim, passaram por outros títulos, né, o filme, mas a quebra do silêncio era uma coisa muito importante. Acho que foi isso que a gente conseguiu fazer, né, quebrar o silêncio das mulheres mais uma vez, e a gente está aqui conversando, enfim. Acho que o saldo é positivo, mas realmente não é simples. E a gente buscou nesse processo ter muitas mulheres na equipe e conversar muito. Era muita conversa, era muita discussão, a gente se abriu muito, a gente se apoiou muito, exatamente para que a gente pudesse seguir, sabe? Então, houve um clima de muita união na equipe e a gente tentava passar isso para as personagens, sabe? Para as nossas sobreviventes ou para outros personagens, enfim. De que a verdade que a gente estava buscando era a verdade de cada um mesmo, sabe? Como vocês citaram, logo depois que a série foi lançada, teve um novo desdobramento no caso de João de Deus, que foi preso novamente agora por novas acusações de estupro. Isso acho que foi, se não me engano, um dia depois que a série foi lançada. A gente pode esperar por novos episódios, por uma nova série com o mesmo tema, abordando o mesmo tema, ou encerrou naqueles 4 episódios, parou ali? Olha, o nosso desejo, eu acho que foi uma experiência tão incrível, né, esse processo, e
está sendo muito gratificante ver que a série está impactando muita gente, né? Ela não é não só impactando as pessoas estarem gostando, estarem falando bem, mas está mudando. Ela é uma série que faz você repensar, você analisar tudo. Sim, a gente tem o desejo, sim, de continuar, de fazer, não sei se continuar com a história do próprio João de Deus ou fazer uma outra série investigativa, mas eu vou te falar que foi muito duro, mas está sendo muito gratificante, né? Existem poucas séries policiais, né, crime no Brasil, né? A Netflix tem algumas, tem a da Elisa, que é maravilhosa, mas sim, a gente está aqui, já estamos estudando. Quem sabe em breve teremos outra história para a gente conseguir se aprofundar e passar para vocês, né? Os bastidores, como que é feito isso, né? O que eu gosto muito da série, e a gente teve uma preocupação e discutiu muito isso. O primeiro episódio, ele foi criado para você entender o que era a casa, até você, porque as sobreviventes, elas só foram lá porque elas viveram aquele primeiro episódio, aquela coisa que era muito, e não eram elas, eram milhares de pessoas que realmente eram fascinadas e maravilhadas, e aquilo era um santuário para muitas pessoas no mundo inteiro. Eu acho que foi muito importante isso para mim, né, e para Tati, a gente colocar isso na série, que as pessoas não foram lá porque, ai, meu Deus, vou ali no esquina. Elas foram no lugar mais famoso e mais idolatrado do mundo, né, que era a casa do Inácio, que continua existindo até hoje, e que eu respeito muito, né? Então, a gente teve esse cuidado de mostrar isso. E eu vou te contar uma... Desculpa. Eu só ia complementar que a história, só dá para entender a história delas entendendo a história dele, né? É necessário que a gente entenda a história dele para conseguir plenamente entender a história delas. É super importante esse filme. A Netflix, ela tá para 200 milhões de pessoas, quase todos os países do mundo, né? Então, a gente fez uma série pensando em pessoas que não sabem que é o João de Deus, as pessoas que não têm conhecimento do que foi a casa. Então, não sei se para o público brasileiro fala, poxa, mas isso eu já sei, mas a gente tem que entender que isso está sendo exibido em vários países. Já recebemos mensagens de pessoas de vários países do mundo que estão extremamente impactadas, né? Então, isso foi uma coisa importante que a gente teve na narrativa. Eu tenho que dizer que a gente tem uma equipe maravilhosa de roteiristas, montadoras. A gente tem duas das melhores montadoras que eu considero hoje no Brasil, que é a Joana Berg e a Renata Terra, que conseguiram olhar muitas e muitas e muitas horas de material e criar essa estrutura de montagem que, para mim, é primorosa. Eu acho que é importante que, se puder colocar isso na matéria, eu ia ficar muito feliz. E a equipe, que é uma equipe incrível, né? A gente esteve junto desde o início e trabalhamos juntos, eu e a Tati com o lado feminino, eu com o meu lado masculino, tentando entender o que passava na cabeça dessas moças, né? Lógico, eu criei um vínculo muito grande com toda essa história, isso me faz repensar muito, né? Quais são os nossos atos e quais são as consequências que, às vezes, a gente não se dá conta. Agora, eu vou te contar uma história que poucas pessoas sabem, que é muito legal. No começo da série, os primeiros 6 meses, eles foram filmados sem a Andrea, que é uma das nossas personagens, mostrar o rosto. Não sei se dá para perceber isso, a gente conseguiu montar de um jeito diferente, mas ela estava com muito medo de se expor. Eu acho que a série ela tem essa coisa que é muito legal, que na verdade é o empoderamento das mulheres, né? Então, a Andrea, quando ela inicia o projeto, ela fala assim, eu vou participar. Ela foi a primeira pessoa que a gente contactou, e eu sempre
incrível, maravilhosa, mas ela falou, mas eu não quero mostrar meu rosto, vamos fazer o filme sem mostrar meu rosto. E aí a gente fala, meu Deus, como que a gente vai contar essa história sem que a pessoa consiga olhar no olho, né, das sobreviventes, entender o que elas passaram, e foi um processo tão importante para ela e para as outras sobreviventes que, no fim, não só ela mostrou o rosto, como ela abriu uma ONG para ajudar as outras mulheres, né? Então, isso foi muito legal para a gente, e foi um processo que a gente participou todo mundo junto, foi quase uma terapia em grupo, né? Todo mundo, aí a gente falava, mas Andréia, a Tati falava, mas a gente compreende, a gente nunca pediu para ela mostre o seu rosto, senão não vamos fazer o filme, mas um dia ela olhou um corte, né? Olhou umas imagens e falou, mas eu não estou passando a minha mensagem. Aí a gente falou, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Aí ela falou, não, eu vou... Aquele momento, eu acho que mudou muita coisa na vida dela. Ela falou, eu vou mostrar meu rosto, apesar de ter vergonha dessa história, apesar de não querer me expor, apesar de um monte de medos e coisas que as mulheres, né, as sobreviventes, elas têm esse medo até hoje, né, delas serem julgadas. É muito ruim isso, né? Você foi atacado e você é julgado. Então, acho que o filme ele tem um pouco esse papel de falar, escuta, você não está sendo julgado, você tem que julgar e tem que fazer algo se alguém te fez algum mal, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Com certeza. E falando em impacto, só pra gente terminar, eu esperei a série toda pro personagem principal dela aparecer. E a Netflix esperou você esperar até o último momento do último episódio pra colocar o João de Deus, assim, sem muito aviso. De repente ele apareceu e é aquele choque, né? Porque é uma história muito longa, extremamente pesada, e de repente o personagem principal daquelas mulheres que você passa a se identificar aparece. E a minha dúvida é, essa série teria ido ao ar sem o seu principal personagem? Teria. Sim. Sem essa entrevista? Teria, claro. Com certeza. Teria. Com certeza. Ele está lá, né, Mal, durante a vida inteira, a construção da vida dele, pessoas falando dele, a imagem dele que a gente Ele falando, vê, né, muitas vezes. ele falando e a imagem dele também, com inclusive sobreviventes e com as pessoas que estão lá, então teria, né, eu acho que a entrevista, e mais uma vez isso que o Maurício acabou de falar sobre a Andréia também, só foi possível tudo isso por essa relação de confiança e por esse tempo estabelecido num projeto dessa complexidade. Realmente virou uma história muito próxima, né? O Maurício tem uma relação, conseguiu uma entrevista, ele topou uma certa história, se expor ali num lugar, e do mesmo jeito a gente, junto com as sobreviventes também, né? Tem essa relação de... a Marina também, quando começou o episódio, também não mostrava o rosto, além da... Foi toda uma transformação do projeto durante isso, e eu acho que isso que é importante. Quando você perguntou de um próximo projeto, eu fiquei assim, nossa, se a gente conseguir pensar num outro projeto que, de uma certa forma, sensibilize e dê esse alerta, porque a gente se confunde nas relações, porque podem ser líderes espirituais, podem ser médicos, podem ser profissionais, podem ser pessoas que a gente não entende direito, inclusive, a gente nem se dá conta de uma relação abusiva, que a gente pense em outros projetos, que acho que é de extrema importância, a gente está podendo falar nisso atualmente, a gente está tendo esse espaço enquanto mulher, acho que é o momento de a gente aproveitar e de a gente refletir e pensar em outras coisas que venham aí para contribuir para esse olhar mais atento, né? Pessoal, muito obrigada por conversarem conosco, por cederem o tempo de vocês, a série está incrível. Para todos que nos acompanharam até agora, muito obrigada e até a próxima.